Gente, a história que eu vou contar hoje é a mais revoltante, mais nojenta, mais absurda que eu já contei neste canal. Estamos falando da Camila Esperança, aquela influencer que viralizou contando sobre sua luta contra o câncer e que arrecadou mais de 2 milhões de reais em doações de seguidores solidários. Pois bem, descobrimos que ela nunca teve câncer. Durante 2 anos inteiros, ela fingiu estar doente, raspou o cabelo propositalmente, fez encenações de quimioterapia e usou o dinheiro das doações para comprar carro de luxo, fazer viagens internacionais e bancar um estilo de vida milionário. E quando foi exposta, a reação dela foi tão sociopata que conseguiu chocar até quem já estava revoltado com a situação. Então prepara o psicológico, deixa o like, e vamos mergulhar nessa história que vai fazer você questionar a humanidade. Para quem não conhece a Camila Esperança, ela apareceu nas redes sociais há 2 anos fazendo um vídeo que partiu o coração de meio Brasil. Ela estava careca, visivelmente abatida, e contava através de lágrimas que havia descoberto um câncer agressivo aos 24 anos. Ela falava sobre como estava assustada, como a família estava desesperada, e como ia documentar toda a jornada de tratamento para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. O vídeo viralizou, chegou a 50 milhões de visualizações, e ela ganhou 5 milhões de seguidores em uma semana. O que mais tocava as pessoas era a forma como ela lidava com a doença. Ela sempre estava sorrindo, sempre positiva, sempre agradecendo o carinho dos seguidores. Ela mostrava os medicamentos que tomava, as idas ao hospital, os momentos de fraqueza, e principalmente, sempre enfatizava como o apoio dos fãs era fundamental para ela manter a esperança. Era impossível assistir os vídeos dela sem ficar emocionado e sem querer ajudar de alguma forma. E foi aí que começaram as doações espontâneas. Os seguidores criaram vaquinhas online para ajudar com o tratamento, mandavam peixes diretamente para ela, organizavam rifas beneficentes, e até mesmo empresas começaram a patrocinar ela para apoiar a causa. Em pouco tempo, ela estava arrecadando dezenas de milhares de reais por mês só de doações, foram os contratos publicitários que conseguia por causa da visibilidade. Durante 2 anos, a Camila documentou toda a suposta jornada de tratamento. Ela mostrava as sessões de quimioterapia, falava sobre os efeitos colaterais, comemorava pequenas vitórias, chorava nos momentos de recaída, e sempre mantinha os seguidores atualizados sobre cada exame, cada consulta médica, cada resultado. Ela se tornou um símbolo de força e superação para milhões de pessoas, e gente, ela era muito convincente. Ela conhecia todos os termos médicos, falava sobre protocolos de tratamento com propriedade, mostrava documentos médicos, que depois descobrimos serem falsos, e até mesmo levava os seguidores para conhecer o hospital onde fazia o tratamento. Ela criou uma narrativa tão detalhada e realista que enganou até mesmo profissionais da área da saúde que a seguiam. O turning point da história aconteceu há 3 semanas, quando um enfermeiro chamado Paulo Henrique, que trabalhava no hospital que ela dizia frequentar, fez um vídeo no TikTok questionando algumas inconsistências. Ele disse que nunca havia visto a Camila no hospital, que os protocolos que ela descrevia não existiam naquela instituição, e que alguns medicamentos que ela mostrava nem eram usados para o tipo de câncer que ela dizia ter inicialmente. Os fãs da Camila atacaram o Paulo massivamente. Eles falaram que ele estava violando a privacidade da paciente, que estava sendo antiético, e até mesmo ameaçaram denunciar ele ao conselho de enfermagem. A própria Camila fez stories chorando, falando que estava sendo perseguida por um funcionário invejoso do hospital e que ia trocar de instituição por questões de segurança. Mas o Paulo não desistiu. Ele fez um segundo vídeo mostrando que havia verificado com a administração do hospital e que não existia nenhum registro da Camila como paciente, nem no sistema de oncologia, nem no sistema geral, nem em nenhum departamento. Ela nunca havia pisado naquele hospital como paciente. E mais, ele mostrou que as fotos que ela postava do hospital eram de áreas públicas que qualquer pessoa podia acessar. Foi aí que a coisa começou a desmoronar. Outros profissionais de saúde começaram a analisar os vídeos dela e encontraram mais inconsistências. Um oncologista famoso fez um vídeo explicando que os sintomas que ela descrevia não eram compatíveis com o tipo de câncer que ela dizia ter. Uma farmacêutica mostrou que os medicamentos que ela exibia eram de tratamentos completamente diferentes. Um técnico em radiologia explicou que os exames que ela mostrava eram obviamente de pessoas diferentes, e aí que veio a primeira bomba. Um grupo de investigadores independentes conseguiu rastrear as origens das imagens de exames que ela postava. Descobriram que ela estava comprando exames de outras pessoas na Dark Web. Existia um mercado negro de documentos médicos onde pessoas vendiam seus exames para quem quisesse fingir estar doente.
E a Camila estava gastando milhares de reais comprando esse material para sustentar a mentira. Mas quando essas revelações começaram a ganhar força, a Camila tentou uma estratégia desesperada. Ela fez uma live de 4 horas chorando, dizendo que estava sendo vítima de uma campanha de difamação orquestrada por pessoas que não conseguiam aceitar ver uma mulher jovem inspirando outras pessoas. Ela chorou, fez drama, falou que estava pensando em suicídio por causa dos ataques, e conseguiu que uma parte dos fãs continuasse defendendo ela. E foi nesse momento que aconteceu a segunda bomba, que acabou de vez com qualquer possibilidade de defesa. Uma ex-funcionária da equipe dela, a Natália Santos, resolveu contar tudo. A Natália havia trabalhado como assistente da Camila por 8 meses e sabia de todos os detalhes da farsa. E gente, quando ela começou a falar, minha pressão subiu. Segundo a Natália, a Camila nunca teve câncer. Todo o esquema foi planejado friamente como uma estratégia de marketing para ganhar dinheiro e fama. Ela contratou uma equipe profissional que incluía um ator que fazia o papel de médico nas videochamadas, um maquiador especializado em caracterização de doentes, um roteirista que criava as histórias emocionantes, e até mesmo um hacker que falsificava documentos médicos digitais. A Natália mostrou contratos que comprovavam tudo. A Camila pagava R$ 15.000 por mês para cada um desses profissionais. Ela tinha um orçamento de R$ 100.000 mensais só para manter a farsa. E o mais revoltante, ela chegou a estudar casos reais de pessoas com câncer para copiar sintomas e reações de forma mais convincente. Ela assistia vídeos de pacientes reais, treinava como atuar, mas gente, aí que vem a parte mais nojenta da história. A Natália revelou que a Camila não só estava mentindo sobre ter câncer, como também estava usando o dinheiro das doações para bancar uma vida de luxo absurda. Enquanto pessoas se endividavam para doar para o tratamento dela, ela estava comprando bolsas de grife, fazendo viagens para Dubai, e até mesmo comprou um apartamento de 2 milhões em Miami. A Natália mostrou fotos e vídeos dos bastidores que deixaram todo mundo com nojo. A Camila rindo e zoando dos seguidores que mandavam mensagens emocionadas. Ela falando, esses trouxas vão me fazer milionária. Ela planejando como intensificar o drama para arrecadar mais dinheiro. Ela literalmente rindo da dor das pessoas que se identificavam com ela por terem parentes com câncer, e tem mais. A Natália revelou que a Camila não era uma amadora nessa história de golpes. Antes de virar a Camila Esperança, ela já havia aplicado outros esquemas similares com identidades falsas. Ela já havia fingido ser vítima de violência doméstica para arrecadar dinheiro, já havia criado perfis fake de crianças órfãs para receber doações, e até mesmo já havia fingido ter outros tipos de doença em redes sociais menores, mas a terceira bomba foi a mais chocante de todas. A investigação revelou que a Camila não estava sozinha nesse tipo de crime. Existia uma rede organizada de influencers fingindo ter doenças graves para arrecadar dinheiro. Elas compartilhavam estratégias, dividiam fornecedores de documentos falsos, e até mesmo revendiam exames médicos umas para as outras. A Natália mostrou um grupo de WhatsApp com 23 influencers que aplicavam variações do mesmo golpe. Tinha gente fingindo ter câncer, diabetes, doenças raras, depressão severa, transtornos alimentares, e até mesmo fingindo ter filhos com deficiência para arrecadar dinheiro para tratamentos especiais. Era uma verdadeira máfia da exploração emocional. No grupo, elas trocavam dicas de como interpretar melhor cada doença, compartilhavam contatos de profissionais dispostos a participar da farsa, e até mesmo faziam brainstorms de novas doenças para fingir. Elas tinham planilhas com análise de qual tipo de doença gerava mais engajamento e mais doações. Era um negócio calculado friamente, e descobrimos que algumas dessas influencers estavam faturando milhões com esses esquemas. Uma delas, que fingia ter uma filha com autismo severo, havia arrecadado mais de R$ 5 milhões em 2 anos. Outra, que fingia ter uma doença rara, comprou uma mansão e 3 carros de luxo com o dinheiro das doações. Era uma indústria milionária, baseada na exploração da bondade das pessoas. Mas aí que veio a quarta reviravolta, que foi quando descobrimos que o esquema era ainda maior do que imaginávamos. Não eram só as influencers aplicando os golpes. Existiam empresas especializadas em criar essas fraudes. Tinha agência de marketing especializada em casos de comoção pública, produtora que criava conteúdo fake dramatizado, e até mesmo clínicas clandestinas que forneciam documentos médicos falsos para qualquer pessoa que pagasse. A investigação encontrou uma empresa que cobrava R$ 500 mil para criar todo um pacote de doença fake para influencers. Eles forneciam roteiro personalizado, documentação médica falsa,
treinamento de atuação, equipe de apoio, e até mesmo estratégias de marketing para maximizar as doações. Era um serviço completo de estelionato emocional. E gente, quando tudo isso veio à tona, a reação da Camila foi a parte mais sociopata de toda essa história. Em vez de pedir desculpas ou assumir a responsabilidade, ela fez um vídeo culpando as vítimas. Ela disse que pessoas ingênuas demais merecem ser enganadas e que ela estava apenas dando o que o mercado queria. Ela ainda teve a audácia de falar que estava prestando um serviço porque dava esperança para pessoas deprimidas. No vídeo, ela falou textualmente: "Vocês preferiam estar deprimidos ou se sentir bem ajudando alguém? Eu apenas permiti que vocês se sentissem úteis. Se descobriram que era mentira, o problema não é meu, é de vocês por serem trouxas." Hentei. A mulher estava literalmente atacando as pessoas que ela havia enganado. Zero arrependimento, zero empatia, zero humanidade, e, por incrível que pareça, ela ainda continuou. Ela disse que ia processar todo mundo por difamação e que tinha advogados caros, pagos com o dinheiro que ela havia conquistado honestamente através do marketing emocional. Ela não considerava o que fez como crime, mas sim como estratégia de negócios inovadora. A psicopatia dela não tinha limites. Óbvio que depois desse vídeo, a internet explodiu de vez. A hashtag Camila Golpista chegou aos trending topics mundiais. Ela perdeu 4,5 milhões de seguidores em 48 horas, e centenas de pessoas começaram a organizar processos coletivos contra ela. O Ministério Público Federal abriu investigação. A Polícia Civil bloqueou todas as contas bancárias dela, e ela virou foragida porque se recusou a comparecer aos depoimentos. Mas a quinta reviravolta foi quando descobrimos onde estava o dinheiro das doações. A Camila não tinha gasto tudo em luxo. Ela havia investido grande parte em criptomoedas e contas offshore, e estava tentando fugir para um país sem extradição. Ela tinha um plano elaborado para desaparecer com o dinheiro e começar uma nova vida com identidade falsa em outro continente. A Polícia Federal conseguiu rastreá-la tentando embarcar para a Suíça com documentos falsos e mais de 10 milhões de reais em criptomoedas. Ela foi presa no aeroporto de Guarulhos tentando fugir do país. E na bagagem dela encontraram perucas, documentos de várias identidades falsas, e até mesmo um manual de como aplicar golpes emocionais em redes sociais. E gente, tem mais. Na prisão dela, a polícia encontrou evidências de que ela estava planejando o próximo golpe. Ela ia fingir ter tido um milagre e estar curada do câncer, para depois lançar um livro de superação e fazer palestras motivacionais cobrando milhares de reais. A sociopatia dela não tinha fim. A investigação também revelou que várias outras influencers da rede estão tentando fugir do país. Pelo menos 8 delas já estão foragidas, e a Interpol foi acionada para localizar elas em outros países. O esquema movimentou mais de 50 milhões de reais em 2 anos, e prejudicou milhares de pessoas que doaram dinheiro que muitas vezes não tinham. Mas o que mais me revolta nessa história toda é pensar nas vítimas. Não só as pessoas que doaram dinheiro, mas principalmente as pessoas que realmente têm câncer e que foram prejudicadas por causa dessa farsa. Quantas pessoas deixaram de receber doações legítimas porque as pessoas ficaram desconfiadas depois dessa história? Quantos pacientes reais foram questionados sobre a veracidade da doença deles? Teve gente que se inspirou na força da Camila para enfrentar o próprio tratamento real de câncer, e agora se sente traída e enganada. Teve gente que usou ela como exemplo para consolar parentes doentes, e agora não sabe como explicar que tudo era mentira. Teve até mesmo pacientes reais que foram atacados nas redes sociais por pessoas que achavam que eles também estavam mentindo, e pensar que durante 2 anos, sempre que alguém questionava alguma coisa sobre a história dela, era massacrado pelos fãs e chamado de insensível e desumano. Quantos profissionais de saúde tentaram alertar sobre inconsistências e foram silenciados? Quantas pessoas desconfiaram mas não falaram nada por medo de serem canceladas? O caso da Camila Esperança virou um marco na discussão sobre regulamentação de influencers e arrecadação de doações online. O Congresso Nacional está criando leis específicas para punir esse tipo de crime, e várias plataformas digitais estão implementando sistemas de verificação para campanhas de arrecadação. Mas o que mais me preocupa é saber que provavelmente existem outras pessoas aplicando variações desse golpe neste exato momento. A investigação mostrou que esse é um crime que está crescendo exponencialmente, e que muitas dessas fraudes nunca são descobertas porque as pessoas têm medo de questionar alguém que está passando por dificuldades. A última informação que eu tenho é que a Camila foi condenada a 15 anos de prisão por estelionato qualificado, formação de quadrilha, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
Ela vai ter que devolver tudo que arrecadou, mais indenização por danos morais para cada uma das vítimas. Mas convenhamos, nenhuma quantia de dinheiro vai reparar o trauma psicológico que ela causou em milhares de pessoas e as outras influencers da rede. A maioria foi presa também, algumas conseguiram fazer acordos confessando os crimes, e outras ainda estão foragidas. Mais de 200 pessoas estão sendo investigadas por participação no esquema, incluindo médicos, advogados e empresários que facilitaram as fraudes. Gente, que história mais revoltante, né? Uma pessoa que transformou a dor, o medo e a solidariedade humana em fonte de lucro, que usou a experiência real de sofrimento de milhões de pessoas como material para uma encenação nojenta, e que ainda por cima teve a audácia de culpar as vítimas quando foi descoberta. Esse caso mostra como é importante sempre verificar campanhas de arrecadação, pesquisar antes de doar, e principalmente, questionar quando algo parece inconsistente, mesmo que seja sobre um assunto sensível. Infelizmente, a bondade das pessoas está sendo explorada por criminosos cada vez mais sofisticados. E aí, gente, o que vocês acham? A pena dela foi justa ou deveria ter sido maior? Vocês já doaram para campanhas online de pessoas que vocês não conheciam pessoalmente? E principalmente, como a gente pode identificar esses golpes antes de cair neles? Comentem aí embaixo porque eu quero saber a opinião de cada um. E obviamente vou continuar acompanhando essa situação porque pelo jeito ainda tem muito criminoso para ser preso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com quem precisa ficar ligado nessas armadilhas cruéis da internet. Nos vemos no próximo vídeo com mais caos, mais acaso e mais alertas que todo mundo precisa conhecer. Tchau, tchau.